Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Michael, professor de Educação Física. Bom, bem-vindos ao terceiro bimestre. Hoje daremos início à nossa primeira aula. O tema que trataremos hoje será sobre tempo livre e lazer. Tem dois tópicos aqui iniciais como questionamento, né, que eu espero que vocês respondam antes de iniciar esse vídeo. Tá? Pode ser na cabecinha de vocês mesmo, rapidinho. Né, o que diz? O que você faz nas horas livres? Né? E o que é lazer e o que é tempo livre? Certo? Trataremos sobre esse assunto agora, para a gente diferenciar os conceitos sobre cada um. Bom, no contexto histórico, né, o lazer sempre esteve presente nas sociedades, tá? Mas sua importância se deu após a Revolução Industrial, né, quando a jornada de trabalho institucionalizou-se, certo? Então, antes disso, não existia, né, o lazer, naquele tempo livre, né? Somente passou a existir depois da Revolução Industrial, como estudaremos à frente. Com a Revolução Industrial, né, a jornada, ao invés de diminuir, ela aumentou. Né? Então, os trabalhadores começaram a questionar, né, sobre isso. Né? Isso era totalmente injusto. E, por sentirem-se explorados, os trabalhadores iniciaram seu movimento sindical, né, na luta pelos seus direitos, né, que culminou lá por volta de 1919, que foi pela redução da jornada diária de trabalho, né, de 10 ou 12 horas para 8 horas, né, além da concessão do descanso semanal, nas férias remuneradas e na aposentadoria. Então, antes disso tudo ter acontecido, né, geralmente o trabalhador ele trabalhava de 10 a 12 horas por dia seguidos. Então, não tinha descanso, não tinha ali um tempo livre dentro desse meio tempo para que pudesse recuperar, certo? Com essa conquista, né, o trabalhador ele começou a disponibilizar-se de um aumento de tempo de não trabalho, né, que era para recuperar-se fisicamente e exercer as atividades de livre escolha, certo? E foi aí então que surgiu o tempo livre. Pesquisadores também analisaram o uso que o ser humano faz de seu tempo livre, né, dividindo em quatro categorias. São elas: o tempo de vida natural ou biológico; segundo, o tempo de trabalho; terceiro, tempo para obrigações familiares e sociais; e quarto, o tempo livre. O tempo de vida natural biológico, ele geralmente é estipulado, né, pelo que o ser humano utiliza para satisfazer das suas necessidades fisiológicas e vitais, né, como dormir, comer, higiene pessoal e etc. Então o ser humano precisa, né, fazer a manutenção disso tudo para que ele continue, né, tendo ali um ciclo biológico normal, né, no decorrer da sua vida. Em seguida, temos a definição agora de tempo de trabalho. Né? O que é o tempo de trabalho? Ele é dedicado às suas ocupações profissionais. Geralmente é para obter um salário, uma recompensa ou troca de mão de obra. Ou seja, é uma profissão, né, que nós somos determinados ou escolhemos para exercer, né? E aquele tempo que a gente precisa exercer, né, para obter um salário, uma recompensa, ele precisa ser cumprido, né? Porque se ele não for cumprido, né, tem todas as suas tramitações ali de complicações que pode gerar com o tempo, certo? Temos também em seguida agora, né, o tempo para as obrigações familiares e sociais. Né, o que é? É um tempo empregado também para as obrigações, né, com as famílias e socialmente. Ou seja, é aquele tempo que a gente usa para visitar familiares, é aquele tempo que a gente usa para ir à festa, tempo também que a gente utiliza, por exemplo, para pagar contas, ir ao médico, ir ao supermercado e etc. Certo? E, e o tão esperado, o tempo livre. Né? O que é o tempo livre? Né? O tempo livre é quando reconhecemos a existência de um outro tempo que não possui essa qualidade. Né? Ele surge com uma noção oposta a um tempo não livre. Né? Ele pode ser considerado um tempo livre, né, como aquele que o ser humano utiliza para realizar atividades discricionadas, ou seja, a pessoa escolhe o que ela quer fazer naquele momento, certo? Ela não tem uma obrigação específica ou biológica para aquilo. Ela escolhe o que vai fazer naquele momento, ela vai lá e faz, entendeu? Sem nenhum problema que possa estar atrapalhando. É nesse tempo livre do trabalho ou das obrigações que resulta o lazer, certo? O significado de lazer inclui as seguintes ideias, né? O lazer, ele aproveita o tempo livre, claro,
que para ter lazer, né, tem que ter um tempo livre. Segundo, é um estado de permissão, de disponibilidade, de liberdade, né? Precisa ter aquele tempo livre, né? Você precisa estar apto, né, para exercer e para você usufruir desse tempo. Terceiro, é uma atividade produtora de satisfação, né? Então, geralmente, as pessoas escolhem o que mais gostam, o que mais gera felicidade para elas, né, para fazerem no tempo livre. O que é o conceito de lazer, certo? O termo lazer, ele vem do latim licere, que significa ser permitido, ou seja, que significa que pode executar livremente tarefas não obrigatórias, o que por sua vez nos remete à noção de ócio, certo? Corresponde ao tempo de folga, de passatempo, de ócio, de descanso, distração ou entretenimento de uma pessoa. Ou seja, se uma pessoa decide não fazer nada no tempo livre, isso pode ser sim considerado lazer, certo? Quando se fala de lazer e tempo livre, é comum associar-se tais conceitos, como se fossem sinônimos, né? Contudo, deve-se ter em conta que, ainda que exista uma estreita relação entre os mesmos, a verdade é que são conceitos diferentes. Vejamos a seguir. O tempo livre, ele define-se como o tempo fora das obrigações pessoais, ou o que é o mesmo, o tempo que sobra depois de ter satisfeito todas as suas necessidades. Já o lazer, e durante o tempo livre, significa a forma como se ocupa o tempo livre. Nesta forma implica a realização de atividades que proporcionam satisfação pessoal e que se realiza de forma livre e voluntária. Ou seja, qual a diferença entre os dois? O tempo livre ele não precisa ser obrigatoriamente preenchido por algo, certo? Como podemos ver aqui na imagem, né, um trabalhador vestido com sua vestimenta do dia a dia, sentado, né, olhando para o céu, fazendo nada, né? Isso pode sim ser considerado tempo livre, por mais que ele não esteja fazendo nada, certo? É um tempo livre, porque ele não tem obrigação de fazer nada. Ele só está sentado, né, descansando e olhando para a natureza. Já o lazer é algo que escolhemos para executar nesse tempo livre, né? Temos aqui na imagem à direita uma família fazendo piquenique, né? Ou seja, as pessoas que estão presentes nessa imagem escolheram estar, né, presentes nesse local executando ali o seu piquenique, porque aquilo ali gera prazer, né, gera felicidade para elas, e para elas estar executando esse lazer, né, com certeza elas estão tendo tempo livre naquele exato momento e exato local, certo? Então essa é a diferença entre o tempo livre e o lazer, certo? Tempo livre não significa que você precisa, né, estar fazendo algo. Já o lazer, você precisa do tempo livre. Por exemplo, uma pessoa trabalhando, certo? Ela não pode ter um lazer naquele local de trabalho porque ela tem as suas obrigações, né, com a sua empresa. Então já, por mais que ela tenha tempo livre naquele momento, ela não pode executar um lazer, certo? Porque ela tem as suas obrigações. Então isso geraria uma divergência naquele local. Então assim, poderemos dizer que o tempo livre é a forma e o lazer é o recheio, certo? Então o lazer é o que dá o sabor, né, o gosto, a felicidade no tempo livre, certo? Bom, pessoal, essa foi a videoaula de hoje, tá? Bom, eu deixo como atividades para vocês fazer a leitura da apostila que eu deixei disponível, tá, juntamente com essa aula na plataforma. Em seguida, preciso que vocês respondam as questões disponíveis, tá, na plataforma do GR8, que também é referente a essa aula. Não deixem, tá, de estar respondendo, porque todas elas serão avaliativas, tá? Qualquer dúvida, qualquer problema, vocês podem estar entrando em contato comigo no fórum, tá, referente a esse bimestre, que eu estarei à disposição para sanar todas as dúvidas de vocês. Bons estudos e até a próxima.